A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar essa aula hoje. Tem alguém com sono aí? Amém? Tem um montão de gente com sono ainda, hein? Vamos lá. Lição 9. Quem é o Espírito Santo? Vai ser essa a nossa aula de hoje. Bom, quem está fazendo segunda-feira à noite do Espírito Santo sabe tudo que a gente vai falar aqui, né? Inclusive a gente até tirou até algumas coisas aqui da apostila. Não sou bobo, né? E a gente vai falar sobre esse assunto aí, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão dos nossos pecados. Agradecemos a Ti por esta manhã, mais uma vez estar na Tua casa. Essa vez estar falando conosco, Pai. Traz o Teu povo debaixo das Tuas mãos poderosas. Ó Deus, nos livre de todo mal, Senhor. Nos dá entendimento, compreensão, para falar um pouco mais a respeito deste assunto tão importante para a Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos falar sobre esse tema. Quem é o Espírito Santo? Você vai ouvir ao longo da sua caminhada aí como cristão várias coisas que vão falar a respeito do Espírito Santo. Você vai ouvir falar que ele é uma força, que ele é uma influência muito grande do universo e tal, um monte de coisa você vai ouvir. Você vai ouvir pessoas dizendo que não acreditam no Espírito Santo, que isso é historinha dos crentes. Você vai ouvir que o Espírito Santo não existe, é tudo conversa fiada. Que somente quem existe é o Pai e o Filho, e o Espírito Santo não existe. Eles falam um monte de coisas. Só que o Espírito Santo é uma pessoa, faz parte da Trindade. E a gente vai ver hoje muitas coisas em relação a isso. Falando quem é o Espírito Santo, como ele agiu na criação, como ele participou no nascimento de Jesus, na concepção de Jesus, como ele ficou com os discípulos após Jesus ser assunto aos céus. Então tem muitas coisas que a gente vai ver, mas eu tenho certeza que nós não será surpresa nenhuma para a gente. Nós só vamos relembrar aquilo que nós já sabemos, é claro. Essa igreja acredita no Espírito Santo, acredita nos dons do Espírito, e nós somos ensinados em relação a esse assunto. Como eu falei, na segunda-feira, todas as segundas-feiras aqui a gente tem a noite do Espírito Santo, onde a gente está aprendendo uma apostila sobre o Espírito Santo com o nosso pastor. Mas nós vamos falar um pouquinho mais aqui, tá bom? Então, verdade e prática, é necessário primeiro conhecer a verdadeira, identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para que então poder defendê-la. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa entender quem é de fato o Espírito Santo, para quando formos pressionado ou alguém pedir a razão da nossa fé em relação a esse assunto, a gente tenha resposta. Às vezes, domingo de manhã, você é surpreendido. Uma revistinha aqui e tal, um folhetinho aqui das coisas que vão acontecer no futuro e tal. Quem já foi surpreendido assim? Diga amém. Aí, tá vendo? Lá na rua pararam de ir, né? Tem um tempo pouco que eu não vejo ninguém lá na minha rua. Eu acho que se converteram, o pessoal que fazia a parte lá da rua, porque tem um tempo que eu não vejo. Mas é isso que a gente vai ver agora, em nome de Jesus, tá? Vamos lá. Leitura bíblica em classe, João capítulo 14, os versículos 16 e 17, depois o 26, e depois capítulo 16, do versículo 7 ao 14, tá bom? Todos acharam? Hoje a gente não tem um apoio ali do telão, então a gente vai correr um pouquinho, tem bastante versículo para a gente ler hoje, hein? Você vai ter que ter uma habilidade aí, ou então você anota tudo, para depois você ver em casa, tá bom? Amém, irmãos? Opa, vamos embora. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, peraí, deixa eu só fazer um comentário. Então, o Espírito Santo é para quem? É para aqueles que entram em aliança com o Senhor. Não é para o mundo. O mundo não conhece o Espírito Santo. Para o mundo, nós temos que dar o quê? A palavra, Jesus. E aquela pessoa que se converte no mundo, aí ela passa a ter e fazer parte daqueles que têm e que são guiados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Isso é muito importante porque você, de repente, vai ver algumas pessoas que nem crentes são, e aí tem, eu já vi profetas aí que não conhecem nada de Bíblia e está aí na mídia, mete a mão na cabeça de uma pessoa, vai ser batizado no Espírito Santo agora. Não, não é assim. Não é assim que o processo acontece. É diferente. Aí o capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem faz essa obra de convencimento é o Espírito Santo. Qual é a minha e a sua missão? Somente pregar a palavra. Eu prego a palavra, você prega a palavra, e quem vai convencer é o Espírito Santo. Então a gente não tem que abrir a cabeça do camarada, abre a cabeça e botar o evangelho. Não, nada disso. Nós pregamos a palavra, pregamos a mensagem da cruz, e para eles, e o Espírito Santo faz a obra. Amém? Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, outro detalhe, ele é o Espírito da verdade. Não existe mentira no Espírito Santo. Não existe. Tudo que ele fala, tudo que ele faz é através da verdade. Mas o Espírito Santo... Não, não existe isso. Tudo é verdade. Lembra de Ananias e Safira foram mentir? O que Paulo disse? Você não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Porque ele trabalha com a verdade. Amém? Vamos comentar aqui. Então, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Trata-se da tradução da palavra grega Paracletos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro, para o ajudar. É um termo rico de sentido, significando consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado e amigo. Meu Deus do céu. Como é que uma força tem todos esses adjetivos? Tem como? Sim ou não? Sim ou não? Tem como isso acontecer? Não tem. Mas eles insistem em dizer algo contrário ao Espírito Santo. O termo grego para outro é aqui alon, significando outro da mesma espécie. Em outras palavras, o Espírito Santo dá prosseguimento ao que Cristo fez quando na terra. E o que ele fez? Primeiro, Jesus promete enviar outro Consolador, ou seja, enviar outro que estaria ao lado dos discípulos. E depois de nós, que éramos gentios, mas aceitamos a Jesus, fazemos parte agora do corpo de Cristo, e agora o Espírito Santo está e habita em nós. Então nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso? Amém? Então temos ao nosso lado um Consolador, temos do nosso lado um fortalecedor, um conselheiro, um socorro e um advogado, um aliado e um amigo. É por isso que eu e você, nós suportamos as lutas, as dificuldades. Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra. Se não tivéssemos isso, nós não iríamos suportar nada disso. Não é verdade?
Então, em outras palavras, o Espírito Santo dá prosseguimento ao que Cristo fez quando na terra. E Jesus promete enviar o Consolador, o Espírito Santo, pois faria pelos discípulos tudo quanto Cristo tinha feito por eles, enquanto estava com eles. O Espírito estaria ao lado deles para os ajudar. Mateus capítulo 14, versículo 30 e o 31. Vamos lá. Acharam? Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então Jesus fez isso pelos discípulos naquele momento. Agora quem ia ajudar eles era o Espírito Santo. Então nós vimos aqui um exemplo. Então o que ele iria fazer? Prover a direção certa para as suas vidas, consolar nos momentos difíceis, interceder por eles em oração. Romanos 8, 26 e 27 fala isso. E permanecer com eles para sempre. Essa era uma das obras do Espírito Santo. Segundo, a palavra Paracletos é aplicada ao Senhor Jesus em 1 João capítulo 2, vamos lá? Versículo 1. 1 João capítulo 2, versículo 1, que diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus, portanto, é o nosso ajudador, intercessor no céu. Um outro texto, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus, portanto, é nosso ajudador e intercessor no céu, enquanto que o Espírito Santo é nosso ajudador e intercessor, habitando em nós aqui na terra. Preste atenção, ele foi, naquele momento, Jesus disse para os seus discípulos: enviarei, eu estou indo, mas, em outras palavras, estou indo para o Pai, para o céu, mas o Espírito Santo vai ficar aqui com vocês. Percebam que quando Jesus fala isso, ele estava apontando para algo que ia acontecer. O que, pastor? Aqueles que entrassem em, ou aqueles que iriam entrar em comunhão com a palavra, iriam aceitar Jesus, iriam colocar em prática, em obediência à sua palavra, iria acontecer algo com aqueles que fizessem isso. Por isso que eu já li, nós comentamos que para o mundo nós não damos o Espírito Santo, para o mundo nós vamos dar a palavra. Eles aceitando a palavra, aceitando a Jesus, eles recebem o Espírito Santo. E aí vai acontecer o quê? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha aí. Não sabeis que sois santuários de Deus? Quem é santuário de Deus? Diga bem. Eu e você, nós somos santuários de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Por que isso aconteceu? Porque nós entramos em aliança com a palavra. Porque nós entramos em aliança com aquilo que Jesus disse que ia acontecer. Ele ia enviar o Consolador, ele ia enviar o Espírito Santo, mas seria para aqueles que entrassem em acordo, em comunhão com ele. Não é para qualquer um. Então, Cristo declara que o Espírito Santo habitava agora com os discípulos. E lhes promete que futuramente ele estaria em vós, ou seja, estaria com aqueles que entrassem em aliança com a palavra. A promessa do Espírito Santo para habitar nos fiéis cumpriu-se depois da ressurreição de Cristo, quando ele assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A seguir, Cristo lhes ordenou aguardarem uma outra experiência no Espírito Santo, que lhes daria grande poder para testemunhar. E qual foi? Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vós sereis batizados em nome do Espírito Santo,
Melhor, nem esse texto não, é o outro, calma aí. Não muito depois destes dias, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O Espírito Santo é chamado o Espírito da verdade. Porque ele é o Espírito de Jesus, que é a verdade. Instruiu quanto à verdade, expôs a mentira. E guia o crente em toda a verdade. Aqueles que querem sacrificar a verdade em favor da unidade do amor ou de qualquer razão, negam o Espírito da verdade, que os tais alegam ter. E aí a gente vê o quê? Muita gente brincando com o Espírito Santo. Muita gente fazendo chacota com o Espírito Santo na internet hoje. Isso vai ser, estão procurando problemas. Porque quem peca com o Espírito Santo, nem aqui, nem no porvir tem perdão, irmãos. E aí é complicado. O Espírito Santo não será conselheiro dos que são indiferentes à fé ou a seu compromisso com a verdade. Então, nós começamos a entender que ele trabalha com a verdade. Então, aonde há verdade, aí sim o Espírito Santo está ali. Onde tem mentira, não adianta que ele não vai estar presente. Porque ele é o Espírito da verdade. Ele é a verdade. Ele vive somente nos que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Todos entenderam até aqui? Vamos ter mais coisas para falar aí, só foi uma pequena introdução agora, para a gente entrar na revista. Vamos lá para a revistinha? Para quem chegou agora, lição 9, tá? Introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Pasmem vocês que esse assunto, ele é muito, pelo menos na minha turma no seminário, foi muito debatido, foi muito questionado, foi muito falado em pastores que acreditavam e que não acreditavam. Então, olha só como é que esse assunto, como eu falei no início, ele tem algumas coisas que vão acontecendo aí, vão falando, e às vezes falam um monte de besteira a respeito disso. Como esse assunto aqui, a gente viu muitas coisas no seminário, na minha turma, como também a gente ouve e é discutido muitas coisas sobre a dicotomia e tricotomia. O pastor deve ter estudado com esse pastor. Aqueles que acreditam ser corpo, alma e espírito, ou seja, só corpo e espírito, não tem alma. E outros assuntos, mas não vamos entrar nisso, porque a gente está falando do Espírito Santo. Amém? Mas é um assunto que rende muitas discussões, tá? No meio acadêmico aí. Primeiro, o Consolador. Primeiro tópico vai falar do Consolador. Outro Consolador. Jesus disse aos discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto. Alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nesta passagem é no grego allos e significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente.
O dicionário Vini afirma: o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, halos, outro como ele, não héteros. Vamos lá, João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus rogou ao Pai que enviasse o Consolador, mas somente aqueles que o amam sinceramente e que se dedicam à sua palavra. Jesus emprega o tempo presente em "se me amares", resultando assim uma atitude contínua de amor e de obediência. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Trata-se da tradução, como nós lemos, da palavra grega parakletos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro, para o ajudar. É o que eu comentei. Imagina aqueles discípulos que viviam com Jesus, vendo Jesus fazer aqueles milagres todos, eles ali, ajudando ele, aquele texto que nós lemos aqui, quando eles estavam lá no mar e começaram a gritar para que Jesus pudesse salvar eles. E aí Jesus vai e ajuda aqueles discípulos, parando a tempestade, o mar. E agora vê a notícia de que ele vai para o Pai. Para e pensa um pouquinho, como é que você iria ficar se fosse você um daqueles discípulos? O desespero com certeza bateu naqueles homens. O desespero certamente veio uma dúvida na cabeça daqueles homens. E agora, quem é que vai ficar conosco? Quem vai nos salvar? Quem vai nos orientar? Quem vai nos ensinar? Quem vai nos livrar das mãos desses homens? Várias perguntas a esse respeito, no meio daqueles discípulos, com certeza surgiram. Ou vocês acham que eles não ficaram preocupados com isso? Ainda mais quando Jesus disse: não, eu vou para o Pai. Mas aí é que está a surpresa. Quando ele disse isso, ele falou para ele: enviarei um outro, o Consolador, o Espírito Santo. Irmãos, isso é algo fantástico. E detalhe, é algo que com certeza a fé daqueles discípulos, sem dúvida nenhuma, eles ficaram em dúvidas daquilo. Outro Consolador, outro igual ao Senhor? Outro? Como é que seria isso? Como é que seria isso? Se o próprio Jesus está aqui conosco, e aí ele vai enviar um Consolador, mas o que eles não sabiam que era a terceira pessoa da Trindade, era o Espírito Santo, que estaria com eles, ao lado deles. E aí, quando ele fala isso, aquilo ali com certeza mexeu com a fé daqueles homens. Da mesma forma, quando nós recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo, nós temos agora um que está conosco, habitando em nós. Aqueles homens teriam o próprio Espírito Santo ao lado deles. E nós também temos. Que nos ajuda, que nos orienta, que fala conosco. E eles também tiveram essa experiência. Amém? Segundo, Paracletos. O termo se refere ao Espírito Santo. Mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego paracletos vem da preposição para, ao lado de próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar
de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Vamos lá. João capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, para se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Uma promessa. Então, esse é o título dado ao Espírito Santo no Evangelho segundo João, capítulo 14 e 17. Os discípulos haviam tomado uma última ceia com o Mestre. Os seus corações estavam tristes, pensando na sua partida. E estavam oprimidos pelo sentimento de fraqueza e debilidade de ficarem sós. Imagina-me, como eu já falei. Questionavam entre si, quem nos ensinará e quem nos guiará? Quem irá nos ajudar? Quem estará convosco quando pregarmos e ensinarmos o que ele tem nos ordenado? Como poderemos enfrentar o mundo hostil? Jesus Cristo aquietou esses temores com esta promessa. João capítulo 14, versículo 16. Vamos ler. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra Consolador, como nós já lemos, Paracleto no grego, significa alguém chamado para ficar ao lado de outro, com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais que era costume nos tribunais antigos, as partes aparecerem no tribunal, assistidas por um ou mais dos seus amigos mais prestigiosos, que no grego chamava Paracleto e no latim advocatus. Estes assistiam seus amigos não pela recompensa ou pela remuneração. A vantagem da sua presença era a ajuda dos seus sábios conselhos. Eles orientavam seus amigos quanto ao que deveria dizer e fazer. Falavam por eles, representavam-nos, faziam da causa de seus próprios amigos a sua própria causa. Amparavam-nos nas provas, dificuldades e perigos de qualquer situação. Foi essa também a relação do Senhor Jesus com os seus discípulos durante seu ministério aqui na terra. E, naturalmente, eles sentiam tristeza ao pensarem na sua partida, mas Jesus os consolou com a promessa de outro Consolador que seria seu defensor, seu ajudador, seu advogado, seu instrutor, seu guia durante a sua ausência. O Espírito Santo é chamado outro Consolador, porque seria ele, em forma invisível, aos discípulos, juntamente com o Senhor Jesus, lhes havia, justamente o que o Senhor Jesus lhe havia sido de forma visível. A palavra outro faz distinção entre o Espírito Santo e Jesus. No entanto, coloca-os no mesmo nível, ou seja, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo estaria com os discípulos. Então, aquele temor que eles tinham de ficar sozinho seria resolvido quando o Espírito Santo viesse para ficar com eles. Amém? E com cada um de nós que somos servos do Senhor, da mesma forma, nós não temos que ter nenhum tipo de temor, porque o Espírito Santo está com cada um de nós, ele habita em nós. Amém, irmãos? Eu estou com medo, parece que eu fui chamado pelo pastor Joaquim, sabe? Agora que eu saí do Senfo para eu ensinar, e eu vou ensinar. Meu irmão, não tem problema. Ore a Deus, vai nervoso mesmo, que o Espírito Santo é contigo. Amém? Eu já contei aqui o que aconteceu comigo, não já? Vocês conhecem a história? Me formei no seminário numa semana, num sábado. No domingo eu recebo uma bela notícia. O pastor João me chama. Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Meu pai pediu para eu falar contigo. Eu falei, mas eu não fiz nada. Não, não é nada não. Sabe o que é? É para você dar aula lá junto comigo, lá na turma de adultos.
eu vou ficar de um lado, você vai ficar de outro, porque a turma está muito grande, você pode? Eu falei, aquele pode já achando que você vai dizer pode, entendeu? Sabe como é que é? Você pode? Eu falei, tá, posso. Meus irmãos queridos, isso foi depois do culto à noite, no domingo. Acho que foi em 2008 isso. Aí, eu já assistindo o culto, já nervoso, no culto, obviamente. Cheguei em casa, falei com a Andréia, olha o que me aconteceu. Ela fala, o que o pastor João que estava falando contigo? Ele quer que eu dê aula domingo, e já é domingo que vem, à noite, lá nos adultos. Eu falei, vai, tá bom, eu vou. Aí ele me deu revista, eu fui para casa. Tá rindo? Eu fui para casa. Pensa, de segunda a domingo, uma pessoa aflita, nervosa, pensa, que não pensava em outra coisa, só nisso. E eu orava a Deus e nada, aquele nervoso não saía de mim. Eu falei, eu vou ligar para ele, vou desistir desse negócio, irmão. Mas não desista, irmão, não desista. Verás que o filho teu não foge à luta, vai nessa tua força. Eu falei, tá bom, vamos embora, irmão. Chegava em casa do trabalho correndo, ia para o computador. Aí eu lembrava de alguma coisa que eu tinha feito no seminário, que a mente estava fresquinha. Enfim, a aula ficou pronta. Achei que isso era a prova final, né? Só que quando eu cheguei no lado, era lá embaixo, a minha turma era do lado de cá, e a do João era do lado de cá. Só que do lado de cá, a comissão de frente estava bem recheada, né? Quando eu botei lá o púlpitozinho, botei minha aula, tudo certinho. Não tinha chegado ninguém ainda. Mas aí, começou a chegar a turma. Comissão de frente. Começou a chegar. Pastor Joaquim. Pastora Cecil. Pastor Marcos. Eu falei, ei, rapaz, o negócio está ficando feio, hein? Pastora Nancy. Aí, por final, pastor Anderson. Eu falei, ei, rapaz, o negócio agora pegou mesmo para o meu lado. Irmãos, querido, eu comecei a aula. Olha bem para o púlpito. Olha bem para o púlpito, dessa forma, hein? Cadê que saía alguma coisa? Não são nada. Não são nada, irmão. Não saiu absolutamente nada. Só que, ao mesmo tempo que eu tremia, eu orava a Deus ali em cima, meu. Eu orava a Deus, Senhor, me capacita, me ajuda, Pai, me ajuda, Espírito Santo. Enfim, saiu tudo. Saiu a aula. No final, eu só ouvi assim, melhora só um pouco na leitura, varão. Você estava muito nervoso. Eu falei, eu sei que eu estava nervoso, você quer o quê? Que eu fique rindo, que eu estava alegre ali? 5 pastores me assistindo no primeiro dia de aula? Não dá, né? É prova. Embora já tivesse pregado na igreja, mas tudo bem, mas é aula, tudo bem. E aí o que aconteceu? A gente foi desenvolvendo e a gente está aprendendo até hoje, porque o Espírito Santo vai nos ensinando, irmão. Vai nos ajudando. Uma outra vez aconteceu isso comigo lá no seminário. O pastor Henrique olhou para mim, na primeira aula, você tem perfil de um chamado pastoral. Eu falei, pastor, amém. Você está escalado para pregar na próxima capela no seminário. Eu falei, o quê? Eu já sabia o que era capela. A capela é o que a gente faz aqui no seminário, aqui no Cenfo. Só que lá é um salão enorme, acho que é o mesmo tamanho dessa igreja, né, pastor? O mesmo tamanho da igreja. E todos os professores do seminário, mais a diretoria toda. E aí eu fui chamado na primeira semana para pregar na bendita capela. E vai eu. O que aconteceu? Não saiu nada. Nada. Mas não saiu nada. Nervoso. Sei lá o que foi, meu. Deu um apagão, não sei. O pastor Henrique me chamou, falou, você estava nervoso. Calma. Está tranquilo. Aí tiveram outros, eu fui tranquilo, fui mais tranquilo, fui embora. Mas desistir, nunca.
Porque vai ser natural o dia que você tiver uma oportunidade, você ficar nervoso. Você é ser humano. Mas o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em mim, ele está comigo, ele está conosco. Então, qualquer dificuldade, vamos clamar ao Espírito Santo, irmão. Eu sei que você vai falar para mim, mas é difícil, você não sabe a minha dor, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Meu irmão, mas o Espírito Santo sabe. Eu não sei, o Espírito Santo sabe. Então, ele vai me ajudar, ele vai te ajudar. Ou você acha que esse mesmo friozinho na barriga que eu tive lá em 2008, ele acabou? Não, não acabou não, irmão, ainda tem. Ainda tem, tá? Você pensa o quê? E tá grande a barriga, né, pastor? Tá grande, né? Mas é um friozinho, existe ainda, meu irmão. Não tem esse negócio, não. Porque isso é temor, isso é aquela responsabilidade de transmitir a verdade. De transmitir a palavra. Amém, irmãos? Se eu chegar aqui, vem aqui, Vitorinha, pregar aqui agora. Ela vai vir, eu tenho certeza, ela tem palavra, mas ela vai vir com aquele nervoso. Todos nós vamos ter esse nervosinho, meu irmão. Amém? Mas o Espírito Santo está conosco, ele habita em nós e ele nos ajuda. Ele é o nosso ajudador, amém? Vamos caminhar aí. Terceiro, seu uso no Novo Testamento. Só beber um pouco de água aqui. Mas em meio a tudo isso que eu falei agora, como testemunho para a sua vida, não desista. Amém, irmãos? Não foge da luta. O termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Vamos lá. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E agora eu vou comentar aqui, deixa eu comentar aqui para vocês isso aqui, vamos lá? Durante 400 anos, parecia que o Espírito Santo estivera em silêncio. Quem não faz a noite de segunda-feira do Espírito Santo está perdendo. Isso aqui foi tudo tirado de lá. Ó, melzinho na chupeta. Algumas coisas. 400 anos, parecia que o Espírito Santo estivera em silêncio. Nenhuma voz profética, inspirada pelo Espírito Santo, fora ouvida proclamando a mensagem de Deus a seu povo. Essa época de silêncio, no entanto, foi seguida por um período de atividades espirituais sem precedentes. O Espírito Santo agia com muita atividade no Velho Testamento, porém maior ocupação e maiores atividades estavam reservadas para o seu ministério no Novo Testamento. O Espírito Santo esteve poderosamente presente na vida e no ministério de Cristo, em toda a sua extensão. Teve, porém, lugar mais amplo no desenvolvimento da nova igreja durante os tempos descritos dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, quando o Espírito Santo veio ali em Pentecostes e logo após, a igreja começou a sair das 4 paredes, começou a pregar o Evangelho, começou os milagres através da igreja e chegou até os nossos dias. E até a volta de Jesus, ele estará com a igreja. Amém, irmãos? Dos apóstolos, o nascimento de Cristo foi obra do Espírito Santo. O seu trabalho foi executado no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o capacitador da igreja. Então, quem nos capacita a fazer a obra é o Espírito Santo. Quem está conosco a realizar as obras é o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, a igreja não vai ter bom êxito em nada. O Espírito Santo
está com a igreja. Agora vamos ver outro exemplo aqui. O Espírito Santo em João Batista, onde nós vamos ver algumas coisas aqui. No Novo Testamento, temos a história de um velho sacerdote. No Novo Testamento. Zacarias, cuja esposa chamava-se Isabel. Se você quiser colocar do lado, Isabel, Deus é a minha promessa. Ou consagrada a Deus. Estes ouviram, através de um mensageiro celestial, que a despeito das circunstâncias naturalmente desfavoráveis, iriam ganhar um filho. A João Batista estava destinada a uma missão de grande interesse dos céus. Por isso o Espírito Santo manifestou-se nele de um modo especial. Foi cheio do Espírito Santo, pois nenhuma missão espiritual de grande relevância pode ser realizada a não ser pela unção do Espírito. Assim temos a manifestação do Espírito Santo em João, antes do nascimento. Ao anunciar o nascimento do precursor de Cristo, o anjo disse, vamos lá, Lucas 1, versículo 15, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Meu Deus do céu. Já antes do nascimento, a natureza de João Batista era influenciada pelo Espírito de Deus. Disto resultou ser ele um menino diferente dos demais. Lucas capítulo 1, versículo 80. Vamos lá. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém, irmãos? Continua aqui. Quando, porém, cumpriu-se a predição do mensageiro celeste, consultado sobre o qual o nome do menino escreveu na tabuinha, João é o seu nome. Foi cheio do Espírito Santo e profetizou de modo raro o futuro do recém-nascido, chegando a dizer com toda segurança, que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 76. Vamos lá. E o 77. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. No seu ministério, a presença do Espírito Santo, no ministério de João Batista, se evidencia. Primeiro, pela autoridade com que exortava o povo a preparar o caminho do Senhor. Vamos ver. Lucas 3, versículo 2 ao 4. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Segundo ponto, pela firmeza com que anunciava a salvação de Deus a manifestar-se em Cristo. Lucas capítulo 3, versículos 5 e o 6. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ou seja, era um menino realmente diferenciado. Era algo diferenciado. Agora, o Espírito Santo em Cristo. Vamos ver, vimos em João, agora vamos ver em Jesus Cristo. Porque no Novo Testamento introduz o quê? A dispensação do Espírito.
cumprindo Deus a promessa feita através dos profetas Joel e Ezequiel, que poria seu espírito no coração do seu povo, e assim escreveria as suas leis em seu interior. Vamos primeiro ver o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso seria feito, ou seria realizado nos dias do Messias, o qual seria ungido com o Espírito Santo. Hoje, da mesma forma, você tem aquela pessoa na tua família que tem um coração duro mesmo. Duro mesmo. Duro de pedra. Duro, de concreto. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Só prega o Evangelho. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Por conseguinte, verificamos no Novo Testamento que o Espírito Santo é descrito como operando sobre e dentro e por meio de Jesus Cristo. Os títulos Espírito de Cristo e Espírito de Jesus Cristo indicam uma relação entre Cristo e o Espírito Santo, na qual não participaram os seus discípulos. Por exemplo, não nos atreveríamos a falar pelo Espírito de Paulo. Ou seja, o que ele estava dizendo que era tudo através do Espírito Santo e de Cristo Jesus. Não era em nome de ninguém. Não era em nome do Gabriel, não era em nome do anjo, não, era em nome de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Por isso que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Vamos lá. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Não. Nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Quem pagou o preço foi Jesus, não foi Paulo. Quem pagou o preço foi Jesus, não foi Pedro. Vamos lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, tudo é em nome de Jesus. Você vê muitas coisas hoje. Inclusive, eu vi esse vídeo, essa semana, um pedacinho. O camarada vai fazer uma oração numa igreja. E nós aprendemos e temos ciência dessa verdade, que é tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus ser curado, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus, é dessa forma. O poder está no nome de Jesus. Mas aí um camarada, ele é um apóstolo, ele vai orar uma mulher na igreja, pastor Anderson, paz em você, anjo que me rege, enfia a espada nela agora e liberta ela. É nesse nível que a gente vê. Não, e detalhe, ainda chama o nome do anjo de Rafael. É brincadeira isso? Anjo Rafael, anjo que me rege. Eu não estou falando sério, eu mostro o vídeo para vocês depois. É do queixo cair mesmo.
É o apóstolo. Não vou dizer o nome do apóstolo aqui. Mas é anjo Rafael, o anjo que me rege. Enfia a espada agora e liberta ela. Detalhe que a igreja estava cheia. Mais um detalhe. Glória a Deus. Aleluia. E línguas estranhas. Irmãos. Falta doutrina, falta estudo. Com certeza ele não deu estudo, com certeza não deu doutrina, e nem ele foi ensinado. Porque se tivesse sido ensinado, ele não ia fazer isso. Vai algum pastor aqui falar esse negócio aqui? Expulso na hora. Só me dá o microfone. Pastor aqui vai fazer. Não, me dá o microfone. Sai daí, pelo amor de Deus. Tu está contaminando a igreja. Irmãos. Porque é o Espírito da verdade. Jesus é a verdade, é a palavra. Isso não tem na palavra, mas os caras querem colocar isso na palavra. É regido pelo anjo, não é regido pelo Espírito Santo. Não é regido pela palavra. Entende como é que estão as coisas aí fora? Por que a preocupação desse púlpito, da direção dessa igreja, de ensinar a palavra para vocês, de forma clara, sem modismo nenhum, sem contaminação nenhuma, o evangelho puro. Essa é a preocupação. Porque você vai ouvir uma coisa dessa e vai falar, epa, não tem isso na Bíblia não. Não tem esse negócio não. Eu me lembro uma vez, há muito tempo, veio um pregador aqui, e ele falou a respeito de salvação, alguma coisa, só não vou lembrar exatamente o que foi. Mas eu sei que ele falou alguma coisa que estava fora do prumo, fora da palavra, e a igreja na hora percebeu. Lembra disso? Lembra disso, né? Na hora. Ficou todo mundo assim, ó. Um olhando para o outro. Porque a igreja é madura, a igreja é ensinada. Então, o que aquele camarada fez, nunca mais voltou aqui, não vai voltar nunca mais mesmo. O que ele falou, aquilo, a igreja, opa, não, está errado isso aí. O negócio, a trombeta está tocando de forma emborcada aí nesse negócio. Para com isso. Então é dessa forma, irmão. E a gente tem visto essas coisas aí, irmão. Mas isso vai continuar e vai se multiplicar muito mais, porque são os últimos dias. E o que for feito para tirar você da presença, o que for preciso ser feito para tirar você e eu da presença de Deus, da presença da verdade, eles vão fazer. Então a gente tem que ficar muito ligado, para a gente não entrar nesses enredos aí que a gente tem visto aí. Então, desde o princípio, deixa eu continuar aqui, até o fim de sua vida terrena, o Senhor Jesus esteve intimamente ligado ao Espírito Santo. Tão íntimo que foi esta relação que Paulo descreve a Cristo como um Espírito vivificante. O significado não é que Jesus é o Espírito, e sim que Ele dá o Espírito, e através do mesmo Espírito exerce onipresença. Fazendo o quê? Trazendo consolo, trazendo segurança, sendo o nosso verdadeiro advogado. Amém, irmãos? Então você precisa, eu preciso, nós precisamos estar ligado o tempo todo na palavra, para a gente não cair nesses contos aí que nós temos visto. Amém? Amém, irmãos? Segundo tópico, a sua deidade, atributos e obras. Eu vou ler todo esse ponto aqui, depois eu vou deixa eu ver se é aqui agora, deixa eu ver se é isso agora. Depois eu vou ler os significados, os atributos, e vou dando o texto bíblico, tá? Deixa eu só me situar aqui, calma aí. Sua deidade. Segundo, a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele.
No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Assim, tanto o espírito de Javé, ou seja, o espírito do Senhor e o Senhor são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17, versículo 7, com Hebreus 3, versículo 7 ao versículo 9. Deus de Israel. Essa forma de apresentação é frequentemente... essa forma de apresentação é frequentemente na Bíblia. Vamos ver aqui. Sua deidade. É algo interessante isso. Porque na Bíblia, deidade refere-se à natureza divina de Deus, ou seja, sua essência e atributos como onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade e eternidade. É a qualidade de ser divino e a fonte de tudo que é divino, incluindo a criação. Então agora vamos ver dois textos aí. Êxodo 17, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aí agora, vamos lá, em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 ao 9. Hebreus 3, 7 e 9. Ao 9. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Aí volta lá na revista, no finalzinho desse primeiro ponto que nós lemos, está dizendo lá: essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Aí nós vamos lá em Atos, capítulo 5, só para a gente fechar aí, versículo 3. Diz assim: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E o outro texto, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Deixa eu só comentar aqui, porque esse mesmo Espírito que se manifestou no decorrer da história, falou através de nossos primeiros pais na fé, seguido através dos profetas, chegando à plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filho, enviou Deus nos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém, irmãos? Agora sim, vamos ler aqui seus atributos. Nós vamos ler tudo que está aqui na revista, esse ponto 2, e depois eu vou comentar um a um, dando o texto bíblico de cada um atributo. Amém? Vamos lá. Seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente. E as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagre. A onipresença
é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Isso por ser ele onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito eterno. Então vamos ver aqui primeiro, ele é onipresente, onipotente. Ou seja, que pode tudo, que é todo poderoso. Romanos capítulo 15, versículo 19. Vamos lá. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Outro, ele é onipresente, que está presente em todos os lugares, em todas as partes. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ele é onisciente, que tem saber absoluto, pleno, que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Ah, bota aí que a Iava sabe tudo. A Iava não sabe nada, quem sabe é Deus. Quem sabe é Jesus. Atos capítulo 20, versículo 22 e 23. Vamos lá. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias de tribulações. Aí lá no finalzinho da revista que nós lemos, diz assim, possui atributos da eternidade, pois é chamado de Espírito eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que o Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele sabe de todas as coisas. Vou contar outra aqui rapidinho. Esse que vos fala faz as coisas assim meio que mecanicamente em casa, sabe? A André me chama tanto bem a atenção. Às vezes eu pego a chave do carro e guardo num local assim e não sei onde eu botei a chave. E olha que eu só estou com 50 anos, hein? E aí, na hora de sair, cadê a chave? André, onde que está a chave? Você estava contigo. Eu falei, não, mas eu botei aqui. Não, você não botou aí. Eu botei aqui, mas a gente é teimoso, né? Eu botei aqui, você não botou aí. Eu falei, aí eu, comigo mesmo, não vou dar também aquela olhar para ela, né? Senhor, onde que está essa chave? Mostra onde está essa chave. Onde é que eu botei essa chave, irmão? Às vezes isso acontece na hora de vir para a igreja, irmão. Aí eu já sei que não foi o Fernando, foi o Satanás que escondeu a chave. Onde é que está a chave, irmão? Não está ali onde eu achava que estava a chave.
Aí eu vou lá onde eu tenho os livros, onde eu estudo, tenho um computador. Eu vou achar a chave dentro da gaveta onde fica o computador. Falei, tá aqui a chave, peguei a chave. E a carteira? Pior é a carteira. Eu chego, pego a carteira, às vezes eu boto no meu quarto, então às vezes eu boto na mesa da sala e deixo. Mas eu que penso que botei na mesa da sala. Onde eu coloco? Dentro do... Qual é o nome daquele negócio que tem lá em casa? Do buffet. Joga ali dentro e fecha a porta. Na hora de sair, cadê a carteira? Rapaz, eu perdi a carteira. Onde está a minha carteira? Ai, meu Deus do céu, eu vou ligar para o banco, vou cancelar tudo. E procuro a carteira daqui. Vou lá na rua, vou no carro, abro o carro, procuro no carro, olho para cima, olho para baixo, cadê a carteira, meu Deus do céu? Aí eu sei, onde está essa carteira? Aí eu vou lá no lugar onde ela está. Eu acho que o Espírito Santo deixa isso acontecer para eu lembrar que ele está comigo, que ele sabe de tudo. Sabe onde eu coloquei a carteira? Porque é algo instantâneo. Eu falei, Espírito, Senhor, onde que está essa carteira? Eu vou no lugar certinho e pego a carteira. Ele me lembra. Está ali a carteira, eu pego. É para depender dele mesmo. Então eu acho que isso acontece para eu saber que ele está comigo. E ele sabe, ele está tudo. Ele sabe tudo. Posso tirar esse... Eu posso falar esse argumento, porque acontece essas coisas comigo, às vezes. Também, às vezes, pode ser esquecimento do pastor Fernando, tá? Mas o Espírito Santo vai e me mostra onde está. Isso é bom. Amém? Suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, dá vida eterna, guia o seu povo. É o Senhor da igreja, glória a Deus por isso. É santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes. É o autor do Novo Testamento, da vida. E distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Amém? Vamos ver rapidinho. Ele gerou Jesus Cristo, Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Da vida eterna, Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Guia seu povo, olha aí, Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito por terreno plano. É o Senhor da igreja, aleluia. Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É santificador dos fiéis, Romanos 15, 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. É o tema do congresso deste mês que vai se iniciar, oferta. O Espírito habita nos crentes, João 14, versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É o autor do novo nascimento e da vida. Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ezequiel 37, 14.
porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. O último, distribuidor dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Vamos para o terceiro e último tópico, vai falar de heresias antigas e novas. Nós já vimos, inclusive, alguns que nós vamos falar agora, nós já vimos nas lições anteriores. E quem fez o censo comigo também viu esse assunto. Heresias antigas e novas, primeiro as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Os arianistas. Ario considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito. Aí, deixa eu comentar aqui primeiro. Deixa eu comentar aqui os arianismos. No primeiro concílio de Nicéia, que ocorreu em 325 depois de Cristo, foi decidido o credo de Nicéia, que define a Santíssima Trindade como a única entidade e afirma que Jesus é o verdadeiro Deus, coeterno e consubstancial com o Pai. A decisão do concílio foi tomada para combater o arianismo, uma doutrina que afirmava que Jesus não era Deus, mas sim uma criatura. Além disso, o concílio estabeleceu o método para definir a data da Páscoa. A B, vamos para o B agora? Tropicianos. É isso mesmo. Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio, assim, o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo, um anjo e uma criatura. Deixa eu comentar aqui. O Espírito Santo é uma pessoa, não é? Ele possui inteligência. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Você pode até anotar isso aí, que um dia aquele tantantã na porta vai ocorrer, hein? Vamos lá. Possui inteligência. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele habita? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Tem vontade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Vamos lá. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Tem emoções.
como a capacidade de entristecer. Então, o Espírito Santo se entristece. Ainda mais quando nós erramos em alguma coisa que não é para ser, que a gente não deveria errar. Ele se entristece. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele não é uma energia pessoal, ele não é uma força como querem e dizem que ele é, mas alguém com quem podemos nos relacionar. Espírito Santo. Amém, irmãos? C. Pneumatomacianos. Isso aí. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra, eram os opositores do espírito. Eustáquio, que nome bonito para quem vai ter um filho aí, pode colocar, hein? Eustáquio, de Sebaste. Pensei que ele ia falar Sebastião. Foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Ah, deixa eu só ler aqui, ó. Espera aí. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Nós nunca vamos duvidar. A igreja verdadeira de Cristo jamais vai duvidar da deidade do Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa verdade está clara na forma do batismo, quando o Espírito apareceu como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente nessa forma, a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. Aí tem outros textos aí, que a gente pode até ver um agora. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e o 18. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Olha lá. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes de Deus e Espírito. Segundo, as heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. E usa a expressão e todas ficaram cheios de Espírito Santo. A expressão hebraica Espírito de Deus aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E somente nessa passagem é traduzida na TNM, por força ativa de Deus. E isso daqui, que acabamos de ler, isso aqui é uma verdade, tá, irmão? Por que eu estou dizendo isso? Tinha um camarada lá, ele estacionava o carro lá em casa quando estavam fazendo lá o sítio Santa Isabel. Minha sogra alugou o terreno, o pessoal colocar os carros lá dentro. E era grande o terreno, tá, para colocar 10 carros dentro do terreno. E tinha um senhor que ele era testemunho de Jeová. Eu evangelizava aquele senhor todas as vezes que ele ia buscar o carro. Ele chegava de manhãzinha com a malinha dele,
É fácil de identificar eles. Uma linha preta. E botava o carro lá. E no início eu olhava para ele, pô, esse camarada é testemunho de Jeová. E eu estava com a perna quebrada. E eu falava, vou evangelizar ele. Aí um belo dia, só não estou lembrando o nome dele, acho que era seu João. Ele deixou o carro, e aí ele veio, ô Fernando, tudo bem, não sei o quê. Aí comecei a conversar com ele. Aí conversa vai, conversa vem, eu comecei a falar do amor de Cristo para ele, ele, não, mas o Espírito Santo é uma energia, não tem esse negócio de Espírito Santo na igreja. Eu falei, não, não é isso não. Aí ele, como é que o senhor tem isso? Ele, não, que eu vou te mostrar na tua Bíblia, na minha Bíblia. Aí ele pegou a Bíblia dele e me mostrou e eu vi. Realmente, o que está aqui, está lá. Da mesma forma que botaram aqui a revistinha, o autor da revistinha, está lá, é desse jeito aqui mesmo. Aí eu peguei a minha e mostrei para ele diferente. E aí começou a falar, e eu comecei a falar para ele sobre os textos que nós lemos agora, que o Espírito Santo se entristece, que o Espírito Santo intercede e tal. Eu falei tudo para ele. Tinha acabado de fazer sem dizer heresias, e ele olhava e falava, botava. Enfim, ele não aceitou o meu argumento, eu não aceitei o argumento dele. Tudo bem. Um bom tempo depois, fiquei sabendo que aquele homem faleceu. Morreu. E eu fiquei pensando comigo depois, né? Será que ele aceitou o meu argumento? Porque se não aceitou o meu argumento, não tem jeito. Agora, se ele aceitou o argumento, com certeza está lá no seio de Abraão, aguardando a volta do Senhor. Mas eu fiquei muito tranquilo porque eu preguei a palavra para ele. Durante aquele tempo, todo dia que ele botava o carro lá, sempre que eu podia, eu falava do amor de Cristo para ele. E tinha uma outra que é lá em casa também, né? Aquela que vendia os perfumezinhos também, também, a gente falava de Cristo para ela. Mas a gente não sabe. O que deixa meu coração tranquilo foi que ele ouviu a palavra da verdade. Amém? Então, se ele tiver a oportunidade, pregue a palavra. Não fique com medo de pregar, não. Amém, irmãos? O Espírito Santo em outras religiões, para a gente terminar. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá. É brincadeira isso? Para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eles interpretam essa passagem corônica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega perikletos, renomando ao redor, ilustre, com Paracletos. Assim concluem equivocamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Olha aí. Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que perikletos, ou perikletos, não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, e que, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar
Aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Vamos ver esse último texto nesta manhã. João capítulo 15, versículo 26 e o 27. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém, irmãos? Vamos ler a conclusão? Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Amém, irmãos? Pastor Joaquim.